Olá, valiosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Esse momento especial em que você olha para dentro sem tirar os olhos do alto. Hoje vamos falar sobre ir com coragem. Como que a gente segue com coragem? Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida algo do tipo, tá com medo? Vai com medo mesmo. É uma frase que simplifica muita coisa, mas na prática isso é bem difícil de acontecer, não é mesmo? Às vezes essa que a gente fala, tá com medo? Vai, só vai. Mas Deus sabe dos nossos medos. E Ele deseja que nós possamos ir com coragem. A Bíblia fala muito sobre coragem, né? Algumas passagens aqui, que depois você pode ver, que fala sobre coragem. Mateus 19, 27, Marcos 10, 49, João 16, 33, Esdras 10, 4. Todos eles falam sobre quanto Deus diz coragem, tenham coragem. Mas como que eu faço isso, né? E eu sou a defensora do desenvolvimento da coragem. Porque por muito tempo eu acreditei que existem pessoas corajosas e existem pessoas que não são corajosas. E eu me colocava nesse segundo lugar. E então eu aprendi que, na verdade, a coragem ela pode ser, sim, desenvolvida, né? Algo que a gente semeia ali e vai crescendo em nós. E hoje eu trarei um exemplo prático e bíblico para usarmos diante dos grandes desafios que podem nos causar medo. E grandes desafios, né? Sejam coisas boas ou coisas não tão boas, né? Às vezes, um diagnóstico difícil que você teve, que é um grande desafio. Às vezes, um positivo, uma gravidez, que pode ser algo muito bom. Ou, às vezes, uma gravidez com algum nível de risco, né? Que é também uma coisa boa, mas ao mesmo tempo desafiador. Uma nova fase da vida, um novo momento, um novo projeto. Então, várias coisas, vários desafios podem nos causar medo, podem nos impedir, de certa forma, de agir com coragem. O medo, dependendo do nível que ele vem, do que a gente faz diante dele, ele pode sim nos paralisar, né? E impedir que a gente haja como Deus quer que a gente responda às situações desafiadoras, que é lutando, né? Que é indo com coragem, não fugindo dos desafios. Deus já sabia que nós íamos viver uma vida de desafios, de batalhas, de dificuldade, muitas vezes, que nem tudo ia ser fácil, mas Ele quer que a gente olhe para Ele e lembre que Ele já venceu e que vem dele a nossa força. Então, vamos falar de um desafio que era um baita desafio. Deus chamou Abraão para que simplesmente sacrificar seu filho Isaque, o tão esperado filho da promessa. Vamos ver e aprender com o nosso pai da fé a obedecer, não de qualquer jeito, mas ir com coragem. Toda a história, né, contada ali em Gênesis 23, começa ali a partir do verso 3, a nos apresentar um passo a passo, né, do que Abraão fez. E a gente vai entrar em cada detalhe desse para a gente aprender um pouco com ele, de ações práticas que a gente pode fazer, para que a gente possa ir em direção ao que Deus nos chamou, que Deus colocou nas nossas mãos, e ir com coragem, como Ele quer que nós façamos. A primeira coisa, Abraão levantou-se, a Bíblia fala. Ou seja, mesmo o chamado tenha sido de fato sacrificial, ou seja, extremamente desafiador em todos os níveis e sentidos, Abraão se levantou. Isso quer dizer, ele se despertou, ele saiu do sono. Você sabia que é muito comum, quando você está vivendo grandes desafios, né, ou dificuldades, é muito comum que a pessoa tenha um desejo maior por dormir, ou uma dificuldade para acordar. É uma forma de proteção do nosso próprio corpo, né? Com o intuito de fugir, de evitar aquele desafio, né? De saber, poxa, o dia vai ser difícil hoje, não quero levantar, não quero enfrentar esse gigante. Ou, eu quero dormir, é um sono, que eu quero dormir porque eu quero sair dessa minha realidade aqui, sabe? É uma forma da gente querer fugir. Então, se está acontecendo por aí, já fica de olho. Então, é uma forma de proteção. Porque, no fundo, a gente quer, nosso corpo, nossa mente quer economizar energia.
Então, ele prefere fugir e evitar os desafios do que, de fato, agir com coragem, enfrentar, porque isso vai drenar nossa energia, né? Vai demandar energia nossa. Fugir pode parecer a melhor opção para o nosso corpo, para a nossa proteção, para que a gente não gaste tanta energia, para que a gente fique mais tranquilo, né? Como a gente viu lá no podcast sobre equilíbrio, né? Então a gente fica ali do lado da tranquilidade, né? Poxa, eu não vou enfrentar esse desafio, tá tudo tão tranquilo aqui, tá tudo tão arrumadinho, tudo na sua casinha. Mas nunca é a opção que Deus espera de nós diante dos desafios. Diante dos desafios, Deus espera de nós que nós lutemos e não que nós fugimos. E você sabe os desafios que Deus te chama para lutar, os desafios que não são para você. E quanto mais próximos do Senhor, mais sensível a gente tende a ficar, de entender e discernir sobre a vontade de Deus. A primeira postura de Abraão, então, essa primeira postura reflete obediência. Acordar cedo pode ser um grande sinal de obediência. Acordar cedo, se preparar, levantar, tomar um banho, se arrumar, como quem vai para vencer. Como quem se arruma para vencer. Eu aprendi já há um tempo atrás o poder que isso tem, de quando eu acordo e eu me arrumo e eu me apronto para o dia. Há uns 3 anos, desde quando eu tive meu primeiro filho, as noites, eu vivo noites, nem todas as noites muito tranquilas, né? Então, quem tem filho pequeno aí sabe. Então, às vezes tem noites que são bem agitadas por aqui. E nos primeiros meses do meu primeiro filho foi bem caótica essa fase e meu sono. Então eu lembro que assim, a única coisa que eu pedia de madrugada era que amanhecesse. Eu queria ver o sol, e eu amava ver o sol. Eu sorria quando eu via o sol, porque eu falava, a noite acabou, sabe? Eu só queria que a noite tivesse acabado, de tão intensa que tinha sido. Então, acordar cedo e me arrumar me deixava pronta para viver, sabe? Eu entendia, essa parte difícil acabou, vamos viver o dia que tem para hoje, sabe? Respeitando os meus limites, mas vamos viver. Então, assim, essa postura da manhã, da gente começar o dia diferente, comunica muita coisa e conduz o nosso humor. Várias vezes eu tive momentos difíceis, inclusive essa semana, que as noites foram bem desafiadoras, e o fato, sabe, de eu não querer acordar, de eu estar exausta, e o fato de eu acordar, tomar um banho, me arrumar, assim, foi o suficiente para me energizar para um dia, para fazer diferença no meu dia, para não deixar aquele humor, aquele sono, que eu não sei você, mas eu com sono, eu fico uma outra pessoa. Então, é uma forma de resetar meu dia. Começar diferente, prontidão, obediência. Isso foi o que Abraão fez. Mostra posicionamento, prontidão, se preparar, levantar, se arrumar, agir como quem tem coragem. Várias vezes dessas, eu acordava e eu falei, gente do céu, hoje vai ser um dia daqueles. E ao mesmo tempo eu falava, não, eu não posso definir e acabar com o meu dia aqui na primeira hora da manhã. Eu vou fazer diferente, eu vou primeiro tomar um banho, eu vou dar um novo... Pode ser que não seja o meu dia mais produtivo, pode ser que não seja no ritmo que eu queria, mas não vai ser um dia de derrota, não vai ser um dia horrível, não vou aceitar isso pra minha vida. Então, às vezes você não tá com toda aquela coragem, mas a gente precisa agir como se tivesse. Então, eu não tava com todo o ânimo, mas às vezes só o fato de me arrumar como se eu estivesse bem animada me ajuda e traz um ânimo, sabe? Então, muitas vezes o que a gente precisa é mudar o comportamento para mudar nosso pensamento. Muitas vezes a gente fala muito, né, sobre tudo começa na cabeça, a gente tem que ajustar nossos pensamentos para ajustar nossos comportamentos, mas às vezes o contrário também é importante, que a gente mude primeiro o comportamento, faça, levante, tome um banho, se arrume, depois o pensamento e o sentimento vão vir juntos.
né? Aí você vai pensar assim, poxa, eu posso fazer diferença, poxa, estou me sentindo aqui disposta para viver. E aí logo aquilo ali vai trazer também melhores sensações. Então essa é o primeiro passo que a gente vê aí Abraão dando. Depois diz que Abraão preparou o seu jumento. Ele já tinha o jumento, mas ele preparou o jumento. Você pode conhecer do assunto, mas se prepare. Você pode conhecer o terreno que você está andando, você pode, mas se prepare. Leia, estude, revise, procure na Bíblia sobre o assunto, seja qual for o desafio que você está para enfrentar, que você tem enfrentado e que você está com medo de ir, se dedique, assista vídeos, melhore o que já é bom. E a carga da coragem, ela vai aumentando. A cada passinho que você dá, a cada estudo, você vai se sentindo mais encorajada a prosseguir, a enfrentar esse desafio. Você vai se sentindo mais preparada, vai aumentando a sua coragem. Então eu imagino Abraão orando enquanto preparava o jumento. Senhor, vem me ajudar. O que é para fazer, eu estou fazendo aqui minha parte, mas vem comigo, me ajuda, Senhor. Não sei como que isso vai funcionar, que o Senhor venha prover, enfim. Então eu imagino ele ali orando, enquanto ele estava preparando o jumento, ele conversando com o Senhor, eu estou aqui fazendo a minha parte, preparando meu jumento. Então prepare seu jumento, prepare aquilo que você tem para enfrentar esse desafio. Quais são as habilidades que você tem, quais são os recursos que você tem, o que você tem que você pode melhorar, cuidar e se preparar para enfrentar o desafio. Um outro passo, ele levou consigo 2 de seus servos e Isaac. E esses servos nos lembram que às vezes a gente precisa pedir ajuda de quem pode nos ajudar. Quem são as pessoas que vão acrescentar a sua vida, que vão te orientar, te aconselhar, orar por você? Reconheça que está do seu lado, que independente do resultado, se esse desafio, o resultado que for, essas pessoas vão te ajudar, vão celebrar com você ou vão te acolher. Se talvez você não tenha o resultado que você esperava, vão te acolher, vão te ajudar. Compartilhe e conte com essas pessoas de confiança que você sabe que pode contar. E não esqueça de levar Isaac, porque Abraão levou os 2 servos e levou Isaac. E Isaac, o que é? Nossa história, é a sua história, é o seu legado, é a sua trajetória. É a carta que Deus escreveu da sua vida. É a expressão do que Deus já fez na sua vida. Suas experiências, as suas batalhas que você já viveu, relembre a elas. Isso tudo vai ajudar você a aumentar o seu nível de coragem. Lembrar, o que Deus já fez? Quais as batalhas que Deus já me permitiu vencer? Que Ele lutou comigo, coisas que eu jamais imaginei que Ele fez. Quem é esse Isaac? É Ele que você vai abrir. É Ele que você vai usar, que você vai expor. E por isso você tem medo. Porque é algo tão seu. É algo que às vezes é um sonho seu. É um desejo grande. É algo que mexe tanto com você, que por isso você tem tanto medo e tanta dificuldade de ir. Cadê a coragem que não aparece, né? Porque seu Isaac é isso, é sua vida, é sua história. E expor e usar isso para a glória de Deus de alguma forma, de acordo com como o Senhor tem conduzido esse desafio, é difícil muitas vezes. Exige muita coragem. Mas não esqueça que o seu Isaac, a sua vida, a sua história, acima de tudo, ela existe para glorificar a Deus. Então, use aonde Ele está lhe colocando. Depois, Abraão também cortou a lenha. Isso nos lembra e nos fala sobre preparar a base. Alinhe as suas expectativas, colha informações. Quanto mais clareza do propósito, mais coragem. Alinhe seus objetivos com essa ação, os frutos que você pretende colher disso. Por que isso é tão importante? Por que eu vou me engajar? O que me faz? O quanto que isso está conectado com a minha história? Prepare essa base de alinhar suas expectativas. O que eu espero com isso? Aonde isso vai me levar? Talvez você não tenha clareza exatamente para onde o Senhor está lhe conduzindo.
mas alinhar a expectativa até mesmo de que tudo vai cooperar para o meu bem. Lembrar de tudo isso. Uma outra etapa que Abraão viveu foi de ir. Ele prosseguiu, ele foi. E ele nos ensina a ir ao lugar que Deus nos chama. Se você entende e sabe que é Deus te chamando, vá, obedeça e siga, apesar do medo, né? Então, já se preparou com todas essas etapas anteriores que a gente já falou aqui, já usou esses recursos, já se preparou o seu jumento, colocou as pessoas que vão te ajudar nesse processo, preparou a sua base, suas expectativas. Lembre quem vai com você e quem está te chamando. Lembre que Ele é um Deus que cumpre promessas, que Ele é um Deus que vai te dar força, que Ele não te dá uma missão, joga no teu peito e vai embora. Ele dá a missão, segura na sua mão e vai com você, estará com você para sempre, em cada desafio, em cada frio na barriga, Ele vai estar com você. Não se esqueça disso. Um outro momento, um outro detalhe desse enfrentamento de desafio que Abraão teve foi que ele subiu somente com Isaac. Chegou em certo ponto, ele falou, ok, aqui os servos ficam e eu vou subir só com Isaac. Vai ter um momento que vai ser só você, Deus e a sua história. A sua história, a sua vida é a sua essência. Esse é o seu maior diferencial. Não queira ser as pessoas que vão estar com você, os seus conselheiros, as suas inspirações. Seja você. Não queira enfrentar esse desafio como fulano, beltrano, ciclano que enfrentou um dia algo parecido. Enfrente você, sendo quem Deus criou você para ser. Leve o que Deus deu a você, a sua história. Não queira fingir parecer alguém. Poxa, mas todo mundo que faz isso é assim. Todo mundo que faz esse tipo de coisa que eu quero fazer, esse tipo de projeto que eu quero me envolver, essa área que eu quero empreender, né? Esse desafio, ou o momento e a fase, todo mundo que vive essa fase faz isso. Pera, mas o que isso tem a ver comigo? Então traga da sua essência, viva esse momento, mesmo desafiador, mesmo com medo, sem perder a sua essência, sem perder quem você é, entendendo que de fato faz sentido para quem Deus te criou, que te chamou. Não se perca nesse processo de querer se enquadrar em algo, de parecer com alguém, mas seja você. Leve o que Deus já te deu. Por último, não esqueça de ir com esperança. Porque quando Abraão pegou Isaac, deixou os servos lá, ele disse, depois de adorarmos, voltaremos. Ele foi, mas ele foi com a esperança de que ele voltaria com Isaac. Vá com o propósito, primeiro, vá com o propósito de adorar a Deus, através dessa missão. Entregue seu melhor a Ele. Não para receber aplausos, mas para entregar seu coração obediente. Porque o que Deus queria ali não era Isaac, era Abraão. Era o coração obediente de Abraão. Era ver que Abraão estava disposto, que amava o Senhor, entregando o seu melhor para o Senhor. Entregando o seu Isaac, entregando ele tudo que ele mais desejava, tudo que Deus tinha escrito na história dele, a promessa que Deus tinha dado. Abraão não sabia o que o Senhor faria com a sua história e o seu legado que estava ali, que ele estava mandando sacrificar. Mas ele confiou que ele voltaria com ele. Mas dessa vez ele voltaria com Isaac já entregue nas mãos de Deus. Deus quer, hoje, diante dessa situação que tem lhe causado medo, que você vá com coragem,
para esse lugar onde você vai adorar a Ele e você vai voltar. Você vai voltar diferente. Você vai voltar depois de enfrentar esse desafio com coragem. Você vai glorificar a Deus, você vai adorar a Deus através dessa situação. E você vai voltar diferente, com uma nova história. Mais confiante, não em si, mas em Deus. Um coração mais obediente, mais alinhado com a vontade de Deus. A nossa história, ela existe para ser usada para a glória de Deus. Abraão entrega seu Isaac, entrega o que Deus deu a ele. E todo o resto, ele sabia que o Senhor faria. E isso é o que Deus quer. Deus quer que a gente entregue nas mãos dele, esse medo, a nossa história. Senhor, mas Tu vai conduzir minha história para esse lado, por esse rumo, com essa mudança. É para cá que Tu vai conduzir minha história. Ele está dizendo, vem comigo, vem com coragem, porque eu vou estar com você. Vem com coragem, me mostre que você me ama, entregando nas minhas mãos esse Isaac, a sua vida, a sua história, e eu farei algo novo, e eu agirei. No fundo, a gente pode descansar em verdes pastos. Ele nos conduz para águas tranquilas, porque no fundo a gente sabe que por mais que a gente tenha medo, toda essa situação vai cooperar para o nosso bem. E por isso a gente pode descansar em paz e ficarmos tranquilas de que vale a pena ir. Vale a pena desenvolver essa coragem, segurar na mão dele e prosseguir, assim como Abraão foi. Meu desejo é que você seja encorajada depois de ouvir esse podcast. Que Deus venha fortalecer e confirmar no seu coração e direcionar você segundo a vontade dele para onde ele quer conduzir você e a sua história. Que você se permita, seja obediente, o siga e viva a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se esse podcast abençoa a sua vida, compartilhe ele com outras pessoas, deixe aqui sua reação, que isso possa alcançar e abençoar outras pessoas que estão nesse processo também. Aquela amiga que você sabe que está com medo de algo novo na vida dela, que possa ser uma bênção. Esse é meu desejo, meu pedido para vocês também. Um grande abraço e até amanhã.